sou pediatra e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre as fezes do bebê, o que é normal em relação às fezes do bebê. A gente precisa, sempre que vai falar em fezes, cocô, a gente tem que começar pelo comecinho, por aquele cocô do recém-nascido, que é o mecônio, certo? Que é aquele cocô esverdeado, meio lamacento, que ele elimina nos primeiros dias. Não sei, quem já é mãe já lembra disso, já passou um pouco por isso, sabe como é aquelas fezes bem esquisitinhas que a gente fica um pouco preocupada no começo e depois vem a enfermeira da maternidade, vem a mãe, a avó e diz, não, é normal, tá? Então ela é chamada de mecônio. Ela é formada pela descamação do intestino do bebê. Ali não tem alimento. Então, é por isso que ela tem aspecto tão diferente das fezes que a gente vai ver depois. A partir do terceiro, quarto dia, às vezes um pouquinho antes, a gente vai vendo o aparecimento das fezes normais, certo? Que são as fezes bem amareladas, pode ter até um tonzinho de verde também. Então, tudo que for entre amarelo e verde vai ser normal. Não é para ter sangue nas fezes, nunca, tá? E ela também não é para ficar muito branca, tá certo? O que dá aquela tonalidade amarelada nas fezes é a bile, que é produzida pelo nosso fígado, é eliminada no intestino e vai dar essa coloração. E às vezes ele fica verde pelo crescimento da flora intestinal, que vai fermentar essa bile e vai dar um tom mais esverdeado, certo? Então é para ter bile. Fezes muito brancas, a gente tem que avisar o pediatra que está acompanhando o bebê, certo? Então é normal as fezes serem bem ralinhas, quase uma diarreia. Também é normal que ele demore a fazer cocô. Então o bebê ele às vezes passa dias sem fazer cocô. E se ele estiver só mamando, isso vai ser normal. Só não vai ser normal se ele tiver qualquer tipo de desconforto. Como assim desconforto? Chorar para fazer cocô, se espremer muito, ficar muito vermelho várias vezes ao dia sem eliminar as fezes. E aí isso pode ser realmente ter alguma alteração que precisa de intervenção do pediatra. Então sempre avisar o pediatra que está acompanhando seu filho diante de qualquer alteração nas fezes, certo? Então ter acesso a esse profissional gera uma tranquilidade para a mãe, para o pai, para a avó, para os cuidadores do bebê em relação a ter alguém a quem reportar uma alteração. Então, esse vínculo entre pediatra e família tem que ser bem próximo para que a gente tenha uma melhor, vamos dizer assim, menos idas na urgência, menos estresse, porque isso atrapalha, tá? Então, a partir do momento que o bebê começa a se alimentar, o aspecto das fezes modifica. Então, ele passa a ser de ralinho, ele pode ficar um pouquinho mais firme, tá certo? E em relação à alimentação complementar, ele fica realmente muda de cor. Comeu melancia, sai vermelho, não se assustem, certo? Comeu mamão, sai laranja, é normal. Então, fica nessa observação até que as fezes, a flora intestinal vai amadurecer e vai passar a ter umas fezes mais amarronzadas, mais acastanhadas, que não significa sangue, tá? Então, isso é normal. Também o cheiro muda bastante, não se assustem. Cocô de bebê é normal que quase não tenha cheiro. Ele tem um cheirinho, mas não chega a ser fedorento, como a gente diz, não tem aquele odor forte, tá? E aí já as fezes de criança que come outras comidas, ele realmente pode ter um cheiro bem intenso e ele pode ter uma flatulência também com cheiro forte, não se preocupem, isso é normal. E aí ele vai modificando de acordo com a alimentação. Criança que come muito, cocô muito fedorento. Sempre assim, certo? Sem gerar um problema, sem gerar um desconforto. Quem tem problema com gases é adulto que prende os gases. Criança solta o punzinho dela, onde ela tiver, elimina os flatos e ela não vai ter desconforto, tá certo? Fez cocô todo dia, é bom? É, mas não é a realidade da maioria. Em alguns casos, a criança prende um pouquinho mais essas fezes, ela tem um hábito a cada 2 dias, desde que quando ela fizer, seja um cocô mole, pastoso ou um pouco mais firme, mas que não chegue à consistência dura, certo? No máximo uma massinha de modelar, aí tá tudo bem. Se é o ritmo dela, a gente vai respeitar. Mas se ela tá fugindo um pouco do ritmo, tá um pouquinho presa, ela fazia todo dia, passou a não fazer, tá fazendo força e não consegue eliminar o cocô, precisa de atenção médica. Se for uma coisa tranquila, atenção médica no consultório. Se as fezes ficarem impactadas, que a gente chama de ficar presa no reto, ela precisa ir na urgência, precisa retirar esse cocô dali para aliviar a criança e depois fazer o acompanhamento com o médico no consultório
para ver qual vai ser a estratégia para melhorar essas evacuações. A criança não pode ficar tendo constipação, não pode se acostumar com isso. A constipação é uma alteração, não vamos chamar de doença, mas é uma alteração que precisa ser corrigida, aumentando o líquido, aumentando fibra, sempre com a orientação do pediatra ou do nutricionista, que também pode ajudar com isso, né? É uma equipe multidisciplinar que trabalha. Em alguns casos, esporadicamente, a gente vai precisar da atenção do gastropediatra quando fugir do normal, mas lembre-se que a grande maioria dos quadros é dentro da normalidade, não vai ter uma necessidade da gente ter uma intervenção maior, né? Espero ter ajudado, espero que vocês fiquem bem tranquilos em relação às fezes do seu bebê, em relação à fezes da sua criança pequena, que isso vai fluir naturalmente.